Josué capítulo 1, versículo 6, que diz assim: seja forte e corajoso, diga comigo corajoso, mais forte diga corajoso. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte, seja corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Nós falamos durante essas semanas de Josué capítulo 1, os versículos anteriores, e aprendemos aqui instruções incríveis para viver esse novo tempo, para viver as promessas de Deus. Na verdade, nós ouvimos aqui durante essas semanas mais de 10 instruções para entrar nesse novo tempo. Obviamente eu não vou tomar o tempo para falar deles mais uma vez, já fiz isso nas outras semanas, mas se você quiser e tiver essa oportunidade, assista no YouTube, as mensagens estão ali, e eu sei que Deus vai falar muito forte ao seu coração, como tem falado ao coração de todos nós, que já recebemos essa palavra. Agora a gente está diante de um quadro. Antes de falar desse quadro, nós precisamos criar um plano de fundo. Primeiro, entender essa situação. O povo de Israel estava há 400 anos, na verdade 430 anos, escravizado no Egito. Foram mais de 4 séculos que eles eram escravos. Você vai lembrar da história em que Deus levanta Moisés para libertar o povo. E Deus disse que mandaria as pragas, e mandou as pragas. Por último, a última praga, a morte do primogênito. E então nesse momento Faraó, mesmo assim com seu coração endurecido, não liberou o povo. Então Deus mandou a Páscoa, a passagem, onde o espírito de morte entrava nas casas nas quais não tinha o sangue do cordeiro na porta, nos umbrais das portas. E ali os primogênitos foram mortos. Josué então Faraó então libera o povo. O povo sai depois de 430 anos como escravo e entra em uma nova estação, um novo tempo. Porém, eles saem da posição de escravos e agora eles estão na posição de quê? De peregrinos no deserto. E ali eles ficam durante 40 anos caminhando em rumo a Canaã, a terra que Deus havia prometido. Passaram-se 40 anos e agora nós estamos nessa cena. Que cena é essa? A cena onde que Josué e todo o povo estão diante da terra que Deus havia prometido. Diante daquilo que Deus havia prometido há tantos anos, agora eles só precisavam entrar nessa terra e conquistar essa terra, reivindicar essa terra. Claro que existiam alguns comportamentos, algumas atitudes deles para eles conquistar a terra, foi isso que nós falamos nas semanas anteriores. E agora nós lemos um texto que desperta muito a nossa percepção para algo. Em Josué capítulo 1, você vai ler nos 3 versículos que nós lemos, do 6 até o 9, 3 vezes a palavra coragem. Seja corajoso, tenha coragem. E se você ler todo o capítulo 1 de Josué, que são somente 18 versículos, você vai ver ainda mais 2 vezes essa palavra coragem. E todas as vezes que Deus insiste em usar uma palavra, principalmente em um só capítulo, é porque Ele está nos dando uma instrução muito importante. Ele está dizendo ao povo e a Josué que eles precisavam de coragem. Eles precisavam ser fortes e corajosos. E quando a gente vê essa palavra coragem aqui na Bíblia, nesse capítulo de Josué, você vai ver essa palavra sempre acompanhada por uma promessa.
é um princípio, a coragem é um princípio, e se você cumprir esse princípio, vai vir uma promessa sobre a tua vida. E nós falamos na última semana sobre promessas complementares, e é justamente aqui são 5 promessas complementares que Deus dá a eles, se eles tiverem coragem. Mas Deus diz a eles que eles precisam ter coragem também com um propósito. Não é simplesmente ser corajoso, é ter coragem com um propósito, tem um porquê, um para quê eles precisam de coragem. E quando a gente lê isso na Bíblia, a gente consegue aplicar, por isso que a Bíblia ela é um livro extraordinário, porque é um livro que foi escrito há mais de 1.600 anos, num período de 1.600 anos, melhor dizendo, num período de 1.600 anos, por mais de 35, 40 escritores, mas ela tem uma inspiração poderosa até os dias de hoje. E é sobre isso realmente que eu já estou falando, e nós vamos discorrer nesse texto durante esses minutos que nós temos aqui. Primeiro, por que nós precisamos ter coragem? O texto nos dá a resposta. A primeira vez que nós lemos essa palavra coragem em Josué capítulo 1, está no versículo 6, que diz: seja forte e corajoso. Para quê? Lembram? Tem que ter um propósito, um porquê, um para quê. E ele diz: porque você fará herdar este povo a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles, aos seus pais. Então eu aprendo que Deus estava dizendo para Josué e todo o povo: vocês precisam de coragem para entrar na terra prometida. Vocês precisam ter coragem para entrar na terra que eu prometi. E se a gente trazer para os nossos dias hoje, é a mesma coisa. Quantos têm uma promessa de Deus aqui? Quantos têm promessas de Deus? Todos nós temos. Mas para viver a promessa de Deus, há uma exigência. Qual é? Coragem. Irmãos, irmãs, tudo o que nós queremos conquistar na vida vai exigir de nós coragem. Tem gente sentado aqui nessa noite que já pensou em abrir uma empresa, abrir seu próprio negócio e não abriu. Por quê? Porque falta coragem. Tem recursos, tem o entendimento, tem a inteligência, tem a capacidade, tem os fornecedores, tem os clientes, tem tudo para herdar a promessa, mas não alcança a promessa. Por quê? Porque lhe falta coragem. Muitos vivem dizendo: eu acho que eu vou voltar a estudar. Não, eu acredito que agora eu vou voltar para a universidade. Tinha trancado, vou voltar. E não volta por quê? Porque falta coragem. Tudo que a gente vai fazer na vida, irmãos, vai exigir de nós coragem. Tem gente que vive reclamando a vida inteira: meu Deus, esse meu trabalho é uma tortura, meu Deus, eu não aguento mais, meu Deus, esse horário, mas não tem coragem de procurar outro trabalho, não tem coragem de procurar uma nova oportunidade. Quantos jovens que nós assistimos hoje, que faltam-lhes coragem. Para quê? Para encontrar o amor da sua vida, de chegar para a pessoa que ele ama e se declarar. Falta coragem de dizer: irmão, vamos orar, irmã, vamos lá, vamos orar, a gente não tem nada que perder, vamos orar, de repente Deus confirma, e a gente pode de repente dar certo, vamos orar, vamos clamar a Deus. Um ministério, tem gente que foi ferido em algum ministério e hoje não serve mais na igreja. Por quê? Porque tem medo, ou seja, falta-lhe coragem. Enfim, tudo, irmãos, eu poderia ficar só nesse ponto hoje a noite inteira falando sobre isso. Tudo o que você for fazer na tua vida vai exigir de você que você seja uma pessoa corajosa. E entenda isso. Coragem não quer dizer que você não tenha medo. Coragem quer dizer que apesar do medo, eu me atrevo a avançar. Você acha que Davi não tinha medo daquele gigante? Tinha.
Se ele tinha medo de Saul, que tinha 1,80 m, não ia ter medo do gigante que tinha 2,70 m? Claro que ele tinha medo. Mas mesmo diante do medo, ele avançou com coragem. Isso é fantástico. Nelson Mandela tem uma citação que eu acho incrível. Ele diz: o homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas é aquele que conquista por cima do medo. Quantos aqui já fizeram algo com medo? Uma vez só na vida, levanta a mão. Quem já fez mais que uma? Duas. Quantos já fizeram muitas coisas com medo? Todos nós, em algum momento da nossa vida, fizemos algo com medo. Eu estou com medo, mas eu vou fazer. Eu estou com medo, mas sabe, eu vou tentar. Eu vou fazer, vamos ver. Eu vou. E você tem coragem e faz algo com medo. Uma geração inteira estava diante da terra prometida, do milagre de Deus, daquilo que Deus havia prometido, e não entrou na terra. Sim, a Bíblia diz que uma geração inteira não entrou na terra prometida. Só uma outra geração, que é a geração de Josué. Por quê? Porque a geração de Josué era uma geração corajosa. Já a outra geração não tinha coragem. Todos tinham medo, as duas gerações. Mas uma decidiu estar acima do medo. Então é tempo, igreja, de nós começarmos a pensar nisso aqui com muita seriedade. Porque nós temos que enfrentar o medo, a dúvida, as incertezas. Mas mesmo diante desses sentimentos, eu vou avançar. Eu não vou sentar em cima do medo. Eu não vou sentar em cima do problema, da crise e ficar lamentando, chorando. Não vai mudar. O que vai mudar é quando nós tivermos coragem. Eu sou sincero com você. Na minha infância, na minha adolescência, eu aprendi a tocar violão em 1985 e 86. Fazia aula, era um garotinho, e eu gostava muito de cantar. E meu pai, sabendo que eu gostava de cantar, ele disse: filho, o pai vai colocar você na aula de violão. Eu disse: que legal. E comecei a fazer aula de violão. E depois de alguns meses eu já conseguia tocar algumas coisas. E eu lembro que eu estudava num colégio aqui da cidade. E eu estava no terceiro ano do ensino fundamental, quando tinham as homenagens na escola. Então sempre cada classe fazia homenagem para os professores, dia das mães, aniversário do diretor. E um que eu sempre lembro é do aniversário do diretor da escola. Todo ano, quando tinha aniversário do diretor, os professores se reuniam e diziam o seguinte: vamos fazer homenagem para o diretor, vamos. Na primeira série, o aluno tal vai compor uma poesia. Na segunda série, o fulano vai fazer o quê? E na terceira, o Rafael dos Anjos vai tocar violão e vai cantar. Na sala de aula, eu tinha um bom relacionamento com os meus amiguinhos, e eu era um pouquinho bagunceiro na sala. Mas isso escondia uma timidez, na verdade. Diante daquele grupo que eu tinha intimidade, eu era solto. Mas na frente de uma plateia ou de um povo, Deus me livre. Mas a garotada lá da terceira série falou: a gente vai cantar junto com você, Rafael. Então tá bom, eu toco, canto aqui no microfone, e a minha turma lá da classe, todo mundo me acompanha. Todo mundo canta comigo. Aí chegava a homenagem. Nós todos ali na formação, no nosso tempo tinha formação, não sei se hoje ainda tem nas escolas, mas antes de seguir na sala, todos se formavam e alinhados, de camisa branca da escola, por dentro de uma calça de tergal azul marinho, e com meia preta, e com uma conga. Quem lembra do conga? Não sei como você está aqui, você deve ser do grupo de risco, não é? Olha para mim, conga. A gente ia para a escola, as meninas com saia plissada, e elas vinham abaixo do joelho, porque se tivesse acima, o meu diretor na época, ele mandava anotações e notificações para a mamãe colocar a saia um pouco mais comprida naquela menina. No meu tempo era assim. E quando, enfim, eu ali na formação, eu sempre fui, na verdade eu nunca fui, naquele tempo eu não era tão forte, tão alto como eu sou hoje, mas naquele tempo eu era o primeiro da classe sempre, o mais pequenininho, o primeiro da fila, o mais franzininho. E eu ali na frente esperando com o meu violãozinho, quando de repente vinha, agora a terceira série, o aluno Rafael dos Anjos vai cantar o Chico Mineiro para o diretor Benjamin de Vigília. E eu pegava o violão, quando eu dava o primeiro acorde,
a garotada era para vir junto comigo cantar, só que eu só ouvia eu cantando. Eu dizia, fizemos a última viagem, e quando eu parava de cantar essa estrofe, ficava só na primeira viagem mesmo, na última viagem. Não sei mais nada. A garotada não cantava junto, me deixava sozinhos, e eu ficava com uma vergonha tão paralisante, que o meu único recurso naquela hora era chorar. E eu chorava. Então, todos os anos o diretor sabia, Rafael dos Anjos vai cantar Fizemos a Última Viagem. Não é mais Chico Mineiro, é Fizemos a Última Viagem. E no final ele vai chorar e vai me arrancar lágrimas, porque o diretor, ele era assim bem exigente e tal, mas quando ele via uma criança chorar, o coração dele se despedaçava. E a homenagem mais linda sempre era a minha canção, Fizemos a Última Viagem. Uma timidez, um medo de falar em público, Deus me livre. Me converto ao Evangelho, começo a servir ao Senhor, começo a crescer no ministério, buscando muito a Deus. Deus começa a ministrar no meu coração algumas verdades, algumas promessas, entre elas que eu seria pastor. E eu lembro que um dia eu estava orando, porque eu sempre chegava mais cedo na igreja, até hoje é costume meu, de chegar pelo menos 1 hora mais cedo para orar, para me preparar, para adorar a Deus. E quando o culto tiver, eu já estou numa sintonia. E eu lá atrás da igreja orando, eu não orava lá dentro, nós tínhamos uma sala ao lado. Eu ia lá e começava a orar. De repente o pastor da igreja abriu a porta e disse assim, Rafael, vem cá, filho. E quando eu cheguei perto dele, faltavam uns 2 minutos para começar o culto dos homens, uma terça-feira. E ele falou assim, você abre o culto? Eu disse, amém. Sabe quando você fala amém, mas o teu cérebro bugou? E você não queria dizer aquilo, mas saiu? E quando eu disse amém, ele disse, então vai, porque falta só 1 minuto agora só. Eu fui rápido lá para dentro do templo, da igreja, peguei a minha Bíblia. Meu Deus do céu, o que eu vou falar, o que eu vou abrir? Meu Deus, aquele microfone eu já comecei a ver ele saindo fogo, assim, ó, faísca, curto-circuito. Eu disse, meu Deus do céu. Eu subo no altar, quando eu subo no altar, o irmão do louvor já me passa o microfone. Eu entro, os homens todos ali, eu disse, boa noite, homens. Glória a Deus, abra sua Bíblia aí nos Salmos, de número tal. Lemos os Salmos. Quando acabei de ler os Salmos, todos eles olharam para mim, como você está me olhando agora. E eu não sabia o que fazer, porque a timidez paralisante. E aí eu disse o quê? Fecha os olhos, vamos orar. Na verdade não era para orar, é para eles não me ver. O medo. Hoje eu já ministrei em muitos lugares, sim, ainda dá dor de barriga, ainda eu sinto meu coração disparado, principalmente quando antecede a minha subida no altar, nos lugares, nas igrejas que eu já preguei no Brasil todo, grandes igrejas, já preguei para mais de 7.000 pessoas em uma igreja um dia, enfim. Mas mesmo assim ainda eu preciso vencer o medo através do quê? Da coragem. Pastor, você não tem medo? Tenho. Mas eu preciso vencer o medo através da coragem. Eu não sei quais são os seus medos, mas Deus te trouxe aqui hoje, nesse dia, para dizer para você que você vai alcançar todas as promessas que Ele um dia te fez. Mas para você alcançar todas as promessas que um dia Ele te fez, seja forte, seja corajoso. Porque a única maneira de você superar o medo é fazendo. Não é fugindo, não é correndo, não é se escondendo, é fazendo. Meu filho, desde que ele nasceu, eu tenho trabalhado com o meu filho a questão de inteligência emocional. Isso deveria ser uma matéria nas escolas. Isso seria obrigatório nas escolas. Meu filho, ele sobe no braço do sofá e ele olha para mim e diz, pai, me pega. E eu fico ali e ele dizia assim para mim, pai, dá um passo para trás para ir mais longe. Eu dou um passo para trás, pequeno, ele diz, pai, mais um pouco. E eu vou mais um pouco. Aí, assim, tá bom, filho? A 1,5 metro mais ou menos de distância. Eu fico atento porque eu sei que ele vai pular.
Então ele se prepara, se abaixa e dá um salto, parece uma rã. É claro que eu também, igual uma perereca, vou de encontro a ele. E nós dois nos abraçamos no meio do caminho. Só que aconteceu algo esses dias. Ele estava em cima da cama e ele disse assim: pai, me pega. Eu disse: sim, filho, vem. Quando eu falei assim, ele disse assim: vem mais perto, pai. Eu fui mais perto, cheguei a encostar na cama, e quando eu encostei, ele colocou a mão em mim, se sentiu seguro, e aí ele pulou. Eu disse assim: vamos de novo, filho? Vamos. Ele ficou de novo, eu dei 2 passos agora, e ele falou: pai, eu estou com medo. Eu olhei para ele e perguntei: quem te ensinou a ter medo? O pai nunca te ensinou a ter medo. Quem te ensinou a ter medo? O medo é uma herança da nossa natureza pecaminosa. O medo é algo que nós trazemos no nosso DNA. E é importante, às vezes, nós ter medo para impor alguns limites. Isso é importante, nada além do que isso. Agora, nós não podemos jamais deixar o medo limitar a gente de alcançar a promessa que Deus tem para as nossas vidas. Cada vez você precisa hoje, apesar dos seus medos, apesar das suas dúvidas, você precisa avançar em direção à promessa que um dia Deus te fez, ao seu futuro, ao seu destino, ao seu propósito, à sua promessa. A primeira razão de nós termos coragem é essa: coragem para alcançar a terra prometida, a nossa promessa. A segunda está no versículo 7, logo em seguida. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Olha que lindo isso. Primeiro, nós precisamos de coragem para viver as promessas de Deus. Agora existe outra coisa aqui. Deus está dizendo para Josué e todo o seu povo: então somente sejam fortes e corajosos, para que vocês tenham o cuidado de guardar essa palavra. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Não se desviem dessa palavra. Sabe para que nós precisamos de coragem? Para obedecer essa palavra. Porque para obedecer a palavra de Deus, irmãos, realmente exige de nós muita coragem. Eu vou te explicar. Viver a palavra de Deus é para corajoso. Porque no mundo em que nós vivemos hoje, é um mundo que prega o contrário dessa palavra. E viver essa palavra para o mundo parece que é errado. No mundo, todo mundo dá um jeitinho, mente, adultera todo mundo. Eu estou sendo generalizando aqui. Ainda eu sei que há pessoas de caráter, mas na maioria hoje o mundo tem pregado o quê? Separa, vive junto, não casa, mente, sonega, roube. Todo mundo faz isso. Nós somos frequentemente tentados a viver segundo os conselhos dos ímpios. A forma de se vestir, a forma de se comportar, nós somos tentados permanentemente, constantemente para viver conforme o mundo. Por isso que nós temos que ter coragem para viver essa palavra. Porque o mundo diz: mente, não tem nada a ver. Mas a palavra diz que se você não mentirás, um dos mandamentos. E a Bíblia diz mais ainda: se a gente mente, a gente é filho do diabo. Porque ele é o pai da mentira, a Bíblia diz. O sistema prega para os homens prostituição, pornografia, várias mulheres. Larga, pega outra. Desculpa essa palavra, mas é a que eu consigo encontrar agora. As pessoas, lamentavelmente, esse mundo está perdido, nós sabemos disso. Jesus Cristo, Ele está voltando, e esses são os sinais. Coração do homem endurecido. Viver no mundo é muito fácil. É só você escolher uma ideologia, defender ela e criticar os outros. Isso é o mundo. E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que ao invés de ser críticos, nós temos que ser construtores
temos que construir. Ao invés de criticar, nós temos que estimular. Ao invés de murmurar, motivar. Ao invés de fazer como o mundo faz, nós somos chamados a fazer a diferença. E só faz isso quem tem coragem. Por isso eu creio que Deus nessa estação, Ele está levantando homens e mulheres corajosos, que vão fazer a diferença dentro da sua escola, dentro do seu trabalho, aonde estão, não vão se corromper com aquilo que o mundo está oferecendo. Ainda há remanescentes. E o que a Bíblia diz? Que se nós tivermos coragem para viver essa palavra, a Bíblia diz que você será bem-sucedido por onde quer que você andar. E eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida, que você será bem-sucedido por onde você andar, se você tiver coragem, em nome de Jesus. O mundo todo pode estar pregando algo, mas você vai na contramão. Por quê? Porque você entendeu. Porque aonde você for, você será bem-sucedido, se você viver essa palavra. Pastor, e se eu não ser obediente a essa palavra? Eu não preciso nem falar nada, né, irmão? Você já entendeu, você é inteligente. Primeiro, coragem para viver a promessa. Segundo, coragem para viver essa palavra. Terceiro, versículo 9 diz: não fui eu que te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você, por onde quer que você andar. Devemos ter coragem, por quê? Para herdar a promessa. Temos que ter coragem, por quê? Para obedecer a palavra. E terceiro, temos que ter coragem para quê? Por Deus. Você sabia que a nossa posição de coragem coloca diretamente a reputação de Deus em risco? Porque quando nós temos postura de coragem de viver essa palavra, de coragem para herdar a promessa, não é o nosso nome que vai ser glorificado, é o nome de Deus. E quando a gente não tem coragem, eles dizem o quê? Ainda diz que serve um Deus. Ainda diz. Eu fico imaginando, irmãos, quando mas Moisés olhou para o faraó e disse: libera o povo. E o faraó disse: não vou liberar. Olha, vai vir praga, hein? É melhor. E foi até que de repente ele liberou e deu até as riquezas do Egito para o povo. Só que o faraó ficou tão indignado que foi atrás do povo, para matar o povo. Você conhece a história? Eles estão diante do Mar Vermelho, o mar se abre, eles passam, não são mortos pelos egípcios. Pelo contrário, alguns egípcios morrem porque o mar se fecha na hora. E o que a gente percebe é o seguinte, é que o Egito estava torcendo para que o Deus de Israel não cumprisse com o que ele havia prometido. Porque eles iriam poder dizer o quê? Está vendo? Cadê o Deus de vocês? Levou vocês para o deserto, para morrer tudo no deserto. Os egípcios estavam torcendo para dar errado, porque se desse errado, todo mundo morreria, e eles iam lá e buscavam as riquezas todas de volta para o Egito. Só que o faraó quebrou a cara, irmão. Por quê? Porque havia um Josué naquele meio. E esse Josué tinha coragem de conquistar a terra. Esse Josué tinha coragem de viver a palavra. E esse Josué sabia que essa coragem iria engrandecer o nome do Senhor, iria exaltar o nome do Senhor. Então tudo que nós fazemos como ato de coragem, nós estamos glorificando a Deus. É Deus que é glorificado. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, sempre no nome do Senhor, para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. Cada vez que a gente dá um passo de coragem, é um passo de saída da nossa zona de conforto, da nossa zona de segurança, dando passos em prol à nossa zona de destino. Cada vez, deixa eu reforçar isso, cada vez que eu saio da zona de conforto através de um passo de coragem, eu estou mais perto da zona de destino que Deus preparou para mim. Então nós precisamos de quê, igreja? Coragem. Por quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu irmão, como é lindo quando a gente conquista,
quando a gente alcança a promessa. Há momentos na vida que nós vamos ter que ter coragem por Deus. Há momentos que nós vamos ter que ter coragem na vida pela palavra. Às vezes nós vamos ter que ter coragem para entrar na terra. E por último, quarto, tem mais um depois, nós também precisamos de coragem. Versículo 14 diz assim: as mulheres de vocês, as crianças e o gado, fiquem na terra que Moisés lhes deu do lado do Jordão. Mas vocês, todos os corajosos, todos os valentes, passarão armados na frente dos seus irmãos e os servirão. Olha que lindo isso. As 3 primeiras vezes de ser corajoso é Deus que fala. Deus está dizendo: seja corajoso para entrar na terra, seja corajoso para viver essa palavra e seja corajoso por mim. Agora a 4ª vez não é Deus. A 4ª vez agora é Josué falando. É Josué que está dizendo para os homens assim: olha, vocês corajosos, passem na frente dos seus irmãos, das pessoas, venham para cá, armados, e nós vamos servir eles. O que Josué está nos ensinando aqui? O que a palavra está nos ensinando? Que nós precisamos de coragem para servir o próximo. Então quando a gente fala de ter coragem de servir o próximo, principalmente nesse tempo de pandemia, é o que eu tenho visto, eu tenho falado e agradecido a Deus. Outro dia eu mandei uma mensagem para o administrador do hospital da cidade, e mandei para ele dizendo: só estou mandando essa mensagem para você, para dizer que eu tenho orado por toda a equipe da saúde da cidade, os médicos, enfermeiros, enfermeiras, faxineiros, serviços gerais, enfim, quem está nesse hospital, eu tenho orado todos os dias por vocês. E graças a Deus pela vida de vocês, porque vocês decidiram, se preciso for, dar a vida para salvar vidas. Vocês estão na linha de frente. E para estar na linha de frente é só para corajoso. Ele me mandou de volta a mensagem dizendo: pastor, hoje à noite eu tenho reunião com todos os médicos, enfermeiros, e eu vou passar essa mensagem para todo mundo. Eu disse: eu sei que há mais pessoas que oram por vocês, mas você pode ter certeza que eu estou orando pela vida de vocês nesse tempo. Nós temos policiais militares que congregam com a gente. Outro dia eu conversava com um e dizia a ele, estava no culto outro dia, e eu disse, ele escolheu um dia da semana para vir, e eu disse para ele: eu quero te agradecer aqui, ó, diante de todo mundo, porque você como policial militar, eu sei o que vocês estão passando. Por quê? Porque você está no ninho da Covid, você está tendo contato com pessoas, você está tendo que separar brigas, você está tendo que abordar pessoas, tocando nelas. Você é um vetor de contaminação, mas você decidiu dar a sua vida como um policial nesse tempo de pandemia. E só corajoso faz isso. Só corajoso serve em tempos difíceis. Já servia para corajoso, e principalmente em tempos de dificuldades. Em todos os cultos eu falei, e eu quero falar hoje de novo, reafirmar. Obrigado a esses obreiros que estão aí na igreja. Você vem uma vez por semana na igreja, chega ali na porta e dá de frente com alguém, aferindo a sua temperatura, colocando álcool em gel nas suas mãos, o álcool, enfim, nas suas mãos, instruindo você como sentar, aonde sentar, mas você não sabe que essa turma que está na porta, eles vêm em todos os cultos. Eles não vêm uma vez por semana, eles vêm todos os dias de culto. E outros que vêm esporadicamente, diretamente, outros na intercessão, mas estão aí. Você sai, eles tiram essas fitas amarelas, trocam de cadeira, higienizam tudo, estão em contato com tudo, mas decidiram ter um passo de coragem, louvor, intercessão, consolidação, enfim, todos os ministérios dessa igreja, diáconos. Eu decidi ser corajoso em tempo de pandemia. Não teve um dia nessa quarentena que eu não estive na igreja. Estava ali todos os dias, até hoje estou. De chegar em casa, minha esposa toda preocupada e dizer: amor, se cuida, usa máscara. Amor, estou usando máscara, estou me cuidando, porque coragem não quer dizer imprudência. Sim, eu me previno, eu me cuido, mas eu decidi, como Cristo deu a vida por mim, morreu de braços abertos, o mínimo que eu posso fazer é abrir os braços e ajudar as pessoas que querem ajuda, porque alguns não querem, eu respeito isso, mas quem quer ajuda, eu vou ajudar. Porque eu entendi que nós temos que ter coragem para servir. Há pessoas que nesse tempo de pandemia lavaram as mãos.
literalmente e também emocionalmente. Não estão nem aí para ninguém. Se trancaram no seu quadrado e deixam o mundo todo morrer, desde que eu viva tá bom. E às vezes uma pessoa do lado está precisando de comida, está precisando de algo. Quantas famílias que nós atendemos com cestas básicas, e louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor nos deu condição e recursos para atender todo mundo que bateu na porta da igreja pedindo ajuda. As pessoas não sabem o que está acontecendo nos bastidores de uma igreja num tempo como esse. Essa foi a nossa revolta com o governo, de não deixar as igrejas abrir, para poder trazer uma palavra, poder orar por elas, dentro de um nível de segurança. Demorou para eles entenderem que a igreja é fundamental. Quando nós entendemos esse princípio, coragem para entrar na terra, coragem para viver essa palavra, coragem por Deus e coragem para servir. E por último, o versículo 16 diz assim: e eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenou, nós faremos, e aonde quer que você nos enviar, nós iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a você. Então somente esteja com você o Senhor seu Deus, como esteve com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as ordens que você der e não obedecer às suas palavras, em tudo que você lhes ordenar, será morto. Então somente seja forte, seja corajoso. As 3 primeiras vezes da coragem é Deus falando. A quarta é Josué falando ao povo, e agora é o povo falando a Josué. E o povo disse o que para Josué? Josué, nós estamos contigo. Josué, entenda uma coisa: se você tiver o Deus de Moisés, o nosso Deus contigo, nós estamos contigo. O que nós queremos de ti, Josué, é só uma coisa: que você seja forte e corajoso. E sabe o que eu aprendo aqui? Que além de ser corajoso em tudo aquilo que nós falamos, nós também precisamos ser corajosos pelo povo. O povo disse: você vai ter que mostrar para nós que você é corajoso. E aí alguém já está pensando aí na cadeira: mas eu não tenho povo, não sou pastor, não sou líder, não sou Josué, não sou Moisés, não sou ninguém. Quem eu sou, pastor? Eu sou um membro de igreja. Você não tem povo? Claro que você tem povo. Você tem uma mãe, você tem um pai, você tem filhos, você tem marido, você tem esposa, você tem pessoas que você influencia. A vendedora daquela loja que se espelha em ti, aquela panificadora que você vai todo dia, você nem sabe, mas você é um agente influenciador na vida dela. Tem pessoas de olho em você, e a gente mostra coragem para Deus, mas também mostra coragem pelo povo. Nós mostramos coragem pelo meu filho, pela minha esposa. A coragem, assim como o medo, são contagiosos. Ou você contamina as pessoas com o medo, ou você contagia as pessoas com a sua coragem. E a minha pergunta para você hoje é: você tem contaminado as pessoas com o teu medo, ou você tem contagiado as pessoas com a tua coragem? O Senhor nos ensina o quê? Coragem. E Deus manda te dizer: quando você der esse passo de coragem, Ele estará contigo por onde quer que você andar, e Ele estará contigo para sempre.